Aqui o plano da terceira aula, da aula 3, a gente vai, o tema da aula é a introdução às fontes de dados. A gente vai tentar trabalhar, explicar um pouquinho sobre a classificação, as características dos indicadores. Então, seguindo aquilo que a gente já fez nas duas aulas anteriores, tentando evoluir um pouco no conteúdo e sobre essas fontes de dados e como é que vocês vão trabalhar com esses indicadores. Falar um pouquinho também dos boletins de conjuntura que são criados, são análises críticas ou realização de diagnósticos escritos, vamos dizer assim, textos, que vão pegar esses dados e analisar o que eles têm para dizer, para a gente. Então, a ideia aqui, a importância de ler também um boletim de conjuntura é vocês conseguirem entender como é que esses dados são interpretados por um analista social, por um servidor público, para tentar propor alguma política pública para resolver um problema. Então é importante entender também, ler um boletim de conjuntura para saber como que esses dados podem ser transformados em uma reflexão e aí, consequentemente, num planejamento de algum tipo de política pública para solucionar determinado problema. Também depois as fontes de dados, a gente já falou um pouquinho, vai continuar falando. É importante, novamente, vou frisar, é importante vocês trabalharem, acessarem esses links que estão disponíveis no material bibliográfico que a gente está utilizando para explorar essas bases de dados. Tem muita informação ali importante para você. Os objetivos aí, reconhecer a importância dos dados e dos indicadores socioeconômicos, não tem muita novidade aqui. Eu espero que a essa altura vocês já tenham entendido como esses dados conseguem, de alguma forma, simplificar uma realidade complexa e trazer para vocês informações que não conseguiriam de outra forma. Importância de analisar séries históricas, então como é que foi a evolução, a variação nesses indicadores e aí, claro, conseguir fazer projeções e trazer soluções para velhos problemas. A gente sabe que alguns problemas são muito antigos no Brasil e ainda não conseguiram as políticas públicas não conseguiram sanar esses problemas. Identificar as principais fontes de dados, de pesquisas socioeconômicas, aí a gente já falou de algumas, já mostrei algumas, elas estão no livro, a gente vai falar algumas outras hoje, e aí, claro, os sites, aonde buscar na internet, os principais boletins de conjuntura que existem disponíveis, é importante vocês saberem onde buscar. Então, dos principais indicadores, novamente é importante vocês entenderem o significado, onde utilizá-los e, claro, as limitações que eles trazem. Então, saber que eles tentam simplificar uma realidade muito complexa e a importância de sempre buscar a maior proximidade entre o fenômeno que você está analisando e o indicador que mais adequadamente vai refletir esse fenômeno em análise. Então, saber que com base nesse indicador você vai conseguir fazer uma análise conjuntural, com base nessa análise conjuntural você tem um prognóstico, um diagnóstico sobre qual é o problema e aí, claro, a partir dele você vai conseguir ou vai ter, vamos dizer assim, maior segurança no momento de tomar a decisão. Então, o setor público tem determinado orçamento, como é que esse orçamento vai ser investido? É aí esse momento da tomada de decisão. Você vai tomar essa decisão com base no quê? Com base nessa observação da realidade que você vai conseguir a partir dos indicadores. Então, não adianta falar que a educação ou a saúde precisa de tanto orçamento se você não sabe onde vai aplicar esse orçamento. É importante saber que os recursos devem ser eficientemente investidos. Então, essa eficiência só vai ser conseguida como? Com a realização de um diagnóstico completo e aí, claro, o desenvolvimento de políticas públicas que vão nesse sentido, que vão resolver esse problema. Então, saber que essa aplicação dos recursos vai ser adequada, vai ser eficiente, isso deveria ser levado em consideração muito mais do que é levado no Brasil. Importante saber também da periodicidade dos dados, se eles são capturados numa periodicidade
diária, semanal, mensal, anual. A gente viu o caso do censo demográfico, por exemplo, que ocorre a cada 10 anos. Então a gente sabe que isso vai ter impacto na dinâmica, vamos dizer assim, dos dados. Então até que ponto você vai conseguir capturar essa realidade social de maneira adequada. Claro, o ideal seria que a gente tivesse esses dados, essa variação dos dados diária, mas a gente sabe que para alguns dados, principalmente aqueles mais completos, mais complexos, essa periodicidade é menor, como é o caso do censo, que demora muito de um para o outro, mas também tem aquelas atualizações anuais que também conseguem de alguma forma demonstrar como que essa variação acontece entre esse período mais longo. Então, quando vocês forem trabalhar com os dados, é importante vocês saberem de quanto em quanto tempo vocês têm acesso a ele, ou eles estão disponibilizados, e aí, consequentemente, o desenvolvimento de uma política pública vai estar relacionado, claro, no planejamento. Então, se vai planejar para um ano, vai planejar para um mês, vai planejar para 10 anos, isso tudo vai ser influenciado, é claro, pela periodicidade dos dados, né? E claro, o tipo de representação, pode existir variação percentual em números, em alguns casos são índices. No caso dos índices é importante saber como que ele é calculado. Outros, por exemplo, o PIB é apresentado, em alguns casos, PIB per capita, PIB, a variação percentual se aumentou 2%, 10%, né? Outros dados são em números. Então, por exemplo, número de hospitais, né? Número de postos de saúde, esse tipo de dado vai vir nesse outro tipo de formatação. Um pouquinho sobre a classificação dos indicadores, como a gente pode classificá-los, como a gente pode separá-los em diferentes tipos. No caso, os dados conjunturais, né, os indicadores conjunturais vão falar de eventos cíclicos, então para a gente, de alguma forma, ter uma análise sobre essas variações na economia, por exemplo, eles vão ser sensíveis à flutuação de curto prazo, então preço, venda, esses dados econômicos são muito, na maioria dos casos, conjunturais, e também os dados estruturais, que vão estar dando um panorama mais amplo sobre as mudanças de longo prazo, né? Dando dados consolidados da economia, como distribuição de renda, gastos do governo em determinados setores, né? E também as esferas e dimensões, né? Por exemplo, indicadores sobre a produção, aí vai estar de alguma forma dividido em outras dimensões, como indústria, comércio e agropecuária, vai estar segmentado entre esses diversos setores da economia. O fluxo, a unidade de medida também vai ser um tipo de esfera ou dimensão, pode ser física, pode ser monetária, dimensão micro ou macro. Aí no caso micro pode ser de uma realidade local, esfera municipal, um bairro ou esfera nacional, mas também pode ser, no que se refere ao ramo micro, determinado setor da economia, só o setor agropecuário ou macro, a economia como um todo. Importante saber também que existem esses tipos de desagregação dos dados, essas diferenças, né, tanto na esfera geográfica quanto a depender do ramo específico do tema que a gente está trabalhando, né? E a natureza das fontes dos dados também, importante saber, já frisei, confiabilidade dessas fontes, né? E saber também como esses dados são conseguidos, né? Novamente a periodicidade, qual é a maneira de coleta dos dados, é importante saber disso, né? Se é um ministério, se é uma associação, se é uma pesquisa amostral também, se só uma pequena parte da população foi pesquisada ou se a população como um todo foi pesquisada. Importante saber o indicador que vocês vão trabalhar. Então, claro, novamente, sempre façam uma reflexão, o fenômeno que está sendo analisado, qual o melhor indicador, o quanto ele adequadamente representa esse fenômeno em análise. Características essenciais desses indicadores: a validade, sensibilidade, especificidade e também atualização, né? Quando vocês forem preparar uma política pública, no momento de tomar decisão em, vamos dizer assim, direcionar determinada verba, é importante que esse dado seja atualizado, ou seja, não adianta você propor um prognóstico, propor uma política pública, fazer um planejamento com dados que são de 2000, por exemplo. Você vai direcionar equivocadamente a sua política, ela não vai ser tão eficiente como desejado. A validade também, sensibilidade à variação, sensibilidade à realidade local, especificidade, esse indicador realmente representa esse fenômeno que você está interessado?
idoneidade na instituição produtora. Outra questão importante, né? A gente sabe que, muitas notícias, por exemplo, trazendo de novo o exemplo das pesquisas eleitorais, né? A gente, nas últimas eleições, ouvimos muitas críticas, né? A grande variação dos cálculos, né? E dos resultados nessas pesquisas eleitorais. Então foi-se questionada a idoneidade dessas instituições, né? Principalmente em algumas regionais que traziam muitos discrepantes, dados muito discrepantes dessas mais tradicionais que a gente já conhece, né? Mas é importante saber, pode existir um interesse por trás disso, pode existir uma parte interessada que está financiando essa coleta de dados. É importante a gente saber disso, né? Novamente, é sempre mais, vamos dizer assim, seguro a gente escolher os dados governamentais, aqueles criados pelo IBGE, uma instituição tradicional e já desde sempre, né, que já tem experiência e que também já tem um histórico, né, em produção e coleta de dados, né. E o tipo de levantamento realizado também, se é uma pesquisa amostral, né, ou se é uma pesquisa na população como um todo, é importante ter ciência disso. E aí, claro, no momento de escolher a fonte, no momento de escolher o indicador, sempre analisar as vantagens e desvantagens. A gente já viu, por exemplo, a questão do censo, é só a cada 10 anos, mas ele tem uma informação muito completa. Outras pesquisas mensais, anuais, elas te dão mais informação sobre a variação no período do tempo, já que as observações são mais curtas, vamos dizer, a cada mês, só que ao mesmo tempo a informação não é tão completa, porque a informação é mais rasa, porque não é possível fazer uma coleta tão complexa num período de tempo muito curto, de intervalo entre essas pesquisas. Então, saber das vantagens e desvantagens também em relação à fonte que você está buscando, né? Você pode buscar informações de associações patrimoniais, Fiesp, né? Confederação Nacional de Indústrias. Tem uma vantagem que eles divulgam mais rapidamente, né? As informações saem com uma periodicidade, um intervalo de tempo menor entre as duas divulgações. Já o IBGE demora mais para sair, mas ao mesmo tempo a informação é mais completa e também é mais confiável. Existem tratamentos metodológicos mais consistentes, então para análise não tem nenhum erro, né? Recálculo, uma série de medidas técnicas que garantem que esses dados são mais completos, são mais fidedignos, vamos dizer assim, né? Então, importante saber, né? Refletir e novamente conhecer os dados que você está buscando, que você está utilizando. Sempre olhe no glossário qual foi o método de coleta, né? Como que foi calculado o índice, etc, etc, etc. Sempre é importante conhecer os dados e fazer essa análise, né? A análise de custo e benefício sempre é necessário que ela seja feita. Então, olha, eu perco de um lado que essa pesquisa ela tem uma periodicidade menor, né? Mas ao mesmo tempo eu ganho no outro que a informação é mais complexa, eu tenho mais confiança nela. Importante vocês saberem e fazerem essa análise de custo e benefício, né? E também tem a questão da sazonalidade, né? Importante considerar essas variações sazonais, por exemplo, questão de safra, venda, né, em datas festivas. Então, geralmente, quando fazem análise de desempenho de vendas no varejo, vão analisar, se vão comparar o mês de dezembro, tem que comparar com o dezembro anterior. Não adianta comparar com novembro, porque a gente sabe que as vendas no Natal são muito maiores. Então, é importante saber também, a gente vê em divulgações de notícias, sempre fala, ó, em comparação ao mês anterior variou tanto, em comparação com o mesmo mês do ano anterior variou tanto. É importante saber essas especificidades, né, dos períodos do ano. Isso pode ser aplicado também na área de saúde, por exemplo, a questão de acidentes, né, atendimentos de emergência. A gente sabe que isso acontece bastante no carnaval, em feriados, né, em datas festivas. Isso acaba, então quando vocês forem analisar esse indicador e verem que tem uma discrepância em determinado período de tempo, é importante saber ou perceber que isso se dá a uma questão sazonal. Então, esse pico não vai ser explicado por fatores relacionados à piora no atendimento da saúde ou que quer que seja, mas vai estar relacionado especificamente a essa variação por determinado período do ano, né? Então, importante em alguns casos fazer análise agregada, por exemplo, que vai falar então variação nas vendas do ano inteiro, né? Não comparar
somente dezembro com novembro ou comparar o mesmo mês de anos diferentes. É importante saber disso aí, importante ter isso em mente também. Fontes de boletins de conjuntura. Então, os boletins vão trazer essa análise global de que alguns indicadores ou que a coleta desses indicadores anual ou a cada mês trouxe. Então, os boletins de conjuntura vão trazer um quadro geral, uma análise completa sobre o que esses dados trouxeram de informação para o analista de política pública, o analista social, né? Então, vai trazer uma análise histórica, então qual foi a variação na série histórica e com base nisso, qual que é a tendência. Então, o que se pode projetar? Está havendo uma tendência de aumento, uma tendência de queda, tentar fazer correlações entre diversos indicadores. Então, a melhora em determinado oferecimento de determinado serviço público resultou na melhora de indicadores, na melhora das condições sociais, né? Um conjunto de dimensões trouxe melhores condições de vida, ou o acesso a programas sociais trouxe uma melhora na qualidade de vida, ou um aumento do consumo em determinada região. O boletim de conjuntura vai trazer essa análise. Em alguns casos é interessante vocês lerem ele, porque vão ser os dados já interpretados, né? Se vocês estiverem desenvolvendo aí uma análise própria sobre os dados, aí claro, com base na observação desses indicadores, vocês têm que trazer essa análise, né? Então não adianta só trazer os dados e falar, olha, aumentou ou diminuiu. Tem que relacionar, trazer correlações, entender como a variação desses indicadores trouxeram alguma inferência, né? O que você conseguiu descobrir com base neles? Importante saber disso aí, né? Quais instituições vão divulgar esses boletins? Os principais de dados públicos no Brasil: IBGE, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, do Trabalho, BNDES e Bacen, para falar de indicadores econômicos. Então, saber onde procurar também, além da esfera pública, na esfera privada, FGV publica vários boletins, as confederações patronais também, então os grupos dos patrões de Confederação da Indústria, Fiesp, FEComércio, e os sindicatos patronais também vão trazer algumas informações, além de grupos editoriais especializados, como Gazeta Mercantil, Revista Exame, Revista Valor. Eles vão trazer informações econômicas com base nas pesquisas deles. Importante saber, né, quem que está trazendo esse boletim, né? Então também saber qual o interesse dessa instituição no momento de interpretação e de análise desses dados. É sempre importante saber qual é a sua fonte, né? E claro, muitos boletins também são criados com base nesses dados primários do IBGE. Então o IBGE é responsável pela coleta desse volume enorme de informações e, claro, com base nessas informações, ele publica também boletins de conjuntura, sensor econômico, índice de qualidade de desenvolvimento do IPEA também, vai utilizar dados do IBGE. Muitas dessas instituições vão utilizar os dados que o IBGE já se deu ao trabalho de coletar, vão se aproveitar disso, e a ideia é que vocês façam o mesmo. Aproveitem essa rica base de dados para conseguir desenvolver esses diagnósticos e fazer projeções, né? Aqui, alguns dos principais boletins de conjuntura. Esse material está todo no livro do Januzzi também, né? Bacen, BNDES, CNI, o site, né? As informações que estão ali, a mesma coisa. Todas essas informações vocês têm acesso também no material bibliográfico. Não se esqueçam de consultá-lo e, claro, né, não adianta só ler material bibliográfico também. Acesse os sites, vejam os dados. É preciso ter a investigação. É preciso que vão lá analisar, buscar, procurar, porque não é na primeira vez, não é em 10 minutos que vocês vão acessar o site e descobrir, entender tudo que está disponível ali e como são capturados e como são calculados esses indicadores. Então, vá ali em algum de seu interesse, explore, né? Perca ali bastante tempo, ou produza por bastante tempo. Vocês tem que ler os glossários, tem que fazer o download das bases de dados e, claro, explorar todas as tabelas que vão ter disponíveis com as informações, né? O sistema de contas nacionais, né, que vai trazer também a produção econômica por setor de atividade,
né, vai trazer um mapa geral da economia brasileira. É um boletim interessante, vai trazer, é com ele que se calcula o PIB, né, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos na esfera pública e privada no país. Então, o conjunto completo da economia brasileira vai se basear nesse boletim, ou vai ser trazido nesse boletim. Né? Tem relatórios trimestrais e anuais, né, com a desagregação setorial e geográfica. Então, claro, ali vocês vão saber qual região cresceu mais, vão saber também a variação nesses indicadores em termos anuais ou trimestrais, a depender do indicador. A gente sabe que para alguns tem o relatório trienal, agora outros só entram no relatório, demora mais para sair, porque ele é mais completo, obviamente, a gente já falou disso, né? Quanto mais completo, menor a periodicidade, em geral é assim que acontece, já que é mais custoso, né, de angariar toda essa informação. Cadastro Central de Empresas, também aqui a gente traz vai trazer informações sobre a relação anual de informações sociais. A gente já viu na aula passada, o Raiz, né? Com base no CNPJ e nas pesquisas amostrais do IBGE, trazer produção de relatórios anuais sobre empregos, remuneração, abertura e fechamento de empresas, né? Então, esse relatório vai trazer aí tanto informações com base na seção, divisão, então, grande área, e aí, claro, as subdivisões dentro de cada uma dessas áreas, a depender da especificidade que você precisa naquele tema que você está trabalhando. Então, grande área da agricultura e pecuária, vamos dizer assim, grande área do setor primário, vamos dizer assim, e aí, claro, agricultura ou só lavoura temporária, e aí vai ficando cada vez mais específica, cultivo de cereais, cultivo de arroz, a desagregação dos dados. É importante vocês conhecerem também como eles estão classificados em categorias, subcategorias, grandes dimensões. É importante saber como funciona, importante saber, claro, para que você vá buscar aquilo que é de seu interesse, né? Não perca tempo com as informações que não lhe servirão de nada. Outro relatório gerado pelo Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor, que vai trazer variações dos preços e serviços, né, de acordo com a pauta de consumo das famílias, né? Esse também só tem informações das regiões metropolitanas, com base nele que se calcula o Índice Nacional de Preço ao Consumidor e também o IPCA. Provavelmente vocês já ouviram essa sigla do IPCA, com base nele também que se calcula, por exemplo, os preços de aluguel, com base nele que se calcula a inflação. Muitas informações são angariadas com base nesse Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né? E claro, eles têm uma técnica específica sobre como esses indicadores são desenvolvidos, né? Por exemplo, o INPC vai trabalhar somente com famílias que têm de 1 a 8 salários mínimos, vai ser calculado com base na média dos preços ponderada, dividido pela população residente na zona urbana. Então, claro, é importante também vocês acessarem o material bibliográfico, porque ali vai ter uma explicação mais detalhada, claro, e ali também vai ter como vocês, aonde procurar mais informação a respeito de determinado tema, né? Aqui, claro, a aula, o tempo é restrito, a gente não pode trabalhar com tanta profundidade, então a importância de vocês fazerem esse trabalho complementar. Os censos agropecuários também são feitos a cada 10 anos, de maneira bastante semelhante como o censo demográfico, né? A diferença é claro que vai ser na área rural, né? Aí vai ser pesquisada a produção agrícola municipal, área plantada, volume de produção e rendimento, valor da produção, culturas temporárias, permanentes. Então, o que o Brasil está produzindo na agropecuária, também na parte de extrativismo vegetal, aí produção de ceras, produção de borrachas, carvão vegetal, produção de madeira e também a produção pecuária com o tamanho dos rebanhos, do valor, arroba do boi, etc, né? E aí também é o IBGE que vai ser responsável pela produção desses prognósticos da safra. Então, qual é a previsão de safra que o Brasil tem para o ano seguinte? Provavelmente vocês já ouviram esse tipo de
notícia veiculada na mídia, né, sobre projeções da safra, aumento, diminuição, né, são geralmente lançados esses relatórios anuais sobre projeção da safra, né, ou a depender da sazonalidade também. Aqui, mais importante, mais interessante para o pessoal da área de saúde, que é falando da RIPS, a Rede Interagencial de Informações para a Saúde. Aqui é onde vocês vão encontrar muitos dados sobre a questão da saúde pública no Brasil. Né? O que é essa rede? Formada por um grupo de trabalho que inclui tanto o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e instituições-chave de políticas de informação e estatística no Brasil. Aí, claro, entra o IBGE, o IPE, né? Outras instituições que fazem parte dessa agência, né? Ou dessa rede interagencial. Então, várias agências do governo ou também instituições do terceiro setor que vão fazer parte desse grupo que vai trabalhar especificamente para sistematizar e trazer os dados sobre saúde no Brasil, né? Então compõe cerca de 30 entidades representativas de segmentos técnicos e científicos nacionais para produzir e analisar esses dados. Basicamente, o objetivo é aperfeiçoar a capacidade nacional de produção e uso de informação para a política da saúde. Então ela está direcionada para essa área específica. Então tem muitos dados ali, a gente vai falar um pouquinho deles ainda, mas aí novamente é importante que vocês olhem especificamente aquela referência bibliográfica mostrada na primeira aula, que é essa publicação da OPAS sobre especificamente os boletins ou os dados publicados pela RIPS. Então é importante vocês analisarem, tem uma riqueza, todas as dimensões, todos os dados, todos os indicadores, como é que são calculados, vão estar ali, é importante que vocês analisem. Né? Aqui estão as fontes, os sites, aqui da organização e aqui sobre os indicadores e dados básicos para a saúde, né? Que são um dos produtos que essa rede publica, né? Tanto indicadores e dados básicos, né? Que aí está vinculado ao DataSUS, que a gente também já viu nas outras aulas, como também informações de informes de situação e tendência. Aqui nesse link vocês vão conseguir acesso a essas bases de dados. Para o pessoal da área de saúde é muito importante explorar, né, entrar nesses dois links e conhecer tudo que tem ali e, claro, analisar aquela referência bibliográfica publicada pela OPAS, vai ter muita informação lá interessante para vocês e a gente vai falar bem por cima aqui sobre elas. Né? Mecanismos operacionais, então como é que trabalha essa rede? Né? Tem uma oficina de trabalho interagencial que é coordenada pelo Ministério da Saúde e vai ter um representante dessas várias instituições que compõem essa rede. Né? E aí eles vão se reunir semestralmente para deliberar sobre os temas, as pautas, para onde vão ser direcionadas as pesquisas, né? Quais são os setores carentes, ou também a criação de grupos ad hoc, ou seja, específicos para um caso, para trabalhar com a criação de um indicador de uma área específica. Né? Por exemplo, o caso da dengue, da chikungunya, provavelmente eles trabalharam especificamente com indicadores nessa área, já que era uma questão nova, um fenômeno novo, né? Teve que se criar uma força-tarefa para trabalhar especificamente com criação de informações a respeito desse tema. Né? E também tem a Secretaria Técnica, que aí os representantes técnicos, aqueles que sabem como trabalhar com os dados, sabem como criar os indicadores, vão compor, né, e vão ser os responsáveis por criar essas medidas, seguindo as recomendações da Oficina de Trabalho Interagencial. Então vão ser aqueles funcionários, aquelas pessoas capacitadas a transformar esses desejos ou aquilo que esse grupo considera como importante a ser desenvolvido em indicadores. Então, transformar um problema ou a necessidade de um diagnóstico, a necessidade de um indicador em um indicador em si. Então, como ele vai ser calculado, quais são os dados que serão angariados. Né? Também a importante instância da RIPS são os comitês de gestão. Né? O comitê de gestão de indicadores vão existir dentro deles 6 subgrupos que são basicamente as 6 dimensões de análise
de dados ou dimensões de indicadores que vão ser produzidos pela RIPS. A gente vai ver um pouquinho sobre o que são cada uma dessas dimensões, mas claro, o pessoal da área de saúde já vai ver que eles estão necessariamente relacionados a essas dimensões, vamos dizer assim, né? E aí, claro, esses grupos vão ser constituídos de acordo com esses subconjuntos de indicadores. Então vai ter um grupo responsável pelos dados demográficos, outro sobre dados de recursos de cobertura, por exemplo, do atendimento da saúde, né? Com base, claro, sendo composto, né, de acordo com funcionários com expertise no tema. Então, claro, dados demográficos, quem que vai precisar participar? O IBGE, obviamente. Recursos e cobertura na gestão da saúde, quem vai precisar participar? Obviamente o Ministério da Saúde. Então, claro, né, o especialista em cada tema vai ser chamado para participar desses comitês de gestão. Então é importante saber disso também, saber que estão trabalhando na criação desses indicadores pessoas capacitadas em cada uma das áreas que está trabalhando. E também os comitês temáticos interdisciplinares, né, que são temporários, aí aqui seriam aqueles casos ad hoc, né, vão trabalhar de acordo com a necessidade de aprofundar o conhecimento em determinada dimensão. Então, claro, e aí maneiras ou critérios operacionais, critérios metodológicos em como criar esses indicadores. Então, aqui mais específico para um tema ou para determinada dimensão em que for identificada algum tipo de deficiência. Quais são as matrizes desses indicadores? Então, aqui, para quem trabalha com dados em gestão de saúde, é aqui que vocês têm que olhar, né? E é aqui que vocês precisam explorar para conseguir ter uma análise de quais são os problemas, quais são os fenômenos e como trazer as soluções para esses problemas, né? São essas 6 dimensões. Na referência bibliográfica publicada pela OPA, vocês vão ter isso aqui tudo desmembrado, com a informação completa. Eu vou trazer um exemplo rapidamente, mas é importante que vocês explorem esse material. Então, dados demográficos, né, aí semelhante ao censo, né, aos dados coletados pelo IBGE, população, sexo, taxa de crescimento, fecundidade, envelhecimento, né, para entender as demandas da população pela saúde, é importante você ter um quadro demográfico. Então, a população é velha, a população é nova, o público é feminino, o público é masculino. A gente sabe que é da região, a depender do município. Então, é importante a gente ter um quadro sobre qual é a população que a gente vai trabalhar, né? Dados socioeconômicos, nível de escolaridade, renda, taxa de desemprego, taxa de trabalho infantil, analfabetismo. Todos esses fatores também relacionados às condições de vida dessa população, né? Se ela vai ter condições, por exemplo, de buscar o acesso à saúde, se ela vai ser instruída para conseguir esse acesso, ou se em alguns casos é necessário ir até essa população para levar a informação, né? Então, claro, novamente, é importante conhecer a população que você está trabalhando, né? Quanto mais você conhece sobre ela, mais você vai conseguir propor políticas que solucionem os seus problemas, né? Mortalidade, então existe uma ampla gama também de informações sobre mortalidade no Brasil, tanto infantil, neonatal, mas também específica por tipo de doença, né? Então, quais são as principais causas de morte no Brasil, né? Então, existe um desmembramento enorme também específico por tipo de doença. É importante vocês explorarem isso também. Morbidade, fatores de risco, então incidência de determinadas doenças, né? Febre amarela, sarampo, hepatite, AIDS. Tem uma informação muito completa também em relação a esses índices. Recursos, né? Então, o que a área de saúde tem à disposição no Brasil? Que recursos ela tem para atender essa população? Números de profissionais da área de saúde, leitos hospitalares, a gente sabe que sempre existe uma falta deles no Brasil, né? Gasto público com saúde, saneamento básico, então cobertura de saneamento básico à população, isso também ajuda a dar um diagnóstico sobre as necessidades de investimento, então a necessidade de criação de mais leitos em determinada cidade, a necessidade de contratação de médicos, a necessidade de contratação de enfermeiros, né, técnicos administrativos nos hospitais, né? Com base nesses dados a gente consegue fazer esse prognóstico de necessidade melhor, né? E a importância de cruzar esses dados, né? Então, né, saber que
em determinada localidade, a característica demográfica e socioeconômica da população é essa, consequentemente, existem determinadas taxas de mortalidade ou de morbidade relacionadas a uma doença ou outra, né? Ou também devido à questão dos recursos, falta de recursos. Então é importante saber que essa separação das dimensões serve para classificação e para você entender onde ou saber onde buscar cada um indicador que você precisa, mas é importante saber que eles conversam entre si, né? Então, tentar relacionar uma coisa com a outra, né? O recurso de saúde relacionar com questões de mortalidade, ou incidência de determinada doença. É importante fazer essa relação, a dimensão vai servir para classificar e facilitar você a saber onde encontrar aquilo que você deseja, né? Questão de cobertura também, número de consultas médicas, exames laboratoriais, internações, cobertura de planos de saúde, rede de abastecimento. Então essa dimensão também, muita informação importante para você. Aqui a gente traz um exemplo de uma parte da tabela que traria todas essas informações sobre cada um dos indicadores. Aqui a dimensão de mortalidade. Um exemplo, taxa de mortalidade deve estar pequeno para você, mas eu leio aqui, taxa de mortalidade específica por acidente de trabalho, conceituação, número de óbitos devidos a acidentes do trabalho por 100 mil trabalhadores segurados em determinado espaço considerado, no ano considerado, determinado espaço geográfico. Fontes, quem traz informação? Ministério da Previdência Social, Secretaria de Previdência Social. Então, saber se você, quais as fontes do seu dado também, método de cálculo, como é que é feita a conta para trazer esse indicador, e as categorias também, como é que ele está desagregado, Brasil, grandes regiões, estados, Distrito Federal, por sexo, por faixa etária, por atividade econômica. Então, importante saber, importante analisar toda essa matriz aqui, e vai estar especificado certinho, né, o nome do indicador, conceituação, então o que ele quer dizer, da onde essas informações foram conseguidas, o método de cálculo e como ele é categorizado. Então, importante, a gente vai ter os exercícios também pelo Moodle para fazer esse acompanhamento, mas é importante de iniciativa própria que vocês explorem esse material bibliográfico e também explorem essa base de dados acessando o site de acordo com o link que foi colocado na internet. Um abraço para todos, a gente se conversa pelo Moodle, fazendo os exercícios, e espero que tenha sido esclarecedoras essas aulas. Vocês também têm o contato do meu e-mail, podem entrar em contato via e-mail e, claro, também a gente vai estar fazendo esses exercícios para que seja feito o acompanhamento das atividades.